Boa noite, gente. Eu sou o Matt, sou um dos pastores aqui da Calvary. E a gente está numa série sobre autoavaliação, né? O nome da série é Fechado para Balanço e é uma série em cima do livro do profeta Malaquias. Se você tiver dificuldade de encontrar ele na sua Bíblia, é só chegar lá no Novo Testamento e voltar um pouquinho. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias é um livro de um dos profetas, e quando a gente está estudando, a gente consegue dividir, né, os livros da Bíblia em estilos literários, gêneros literários. Malaquias faz parte dos livros proféticos, mas eu também acho que ele tem um subgênero que é curto e grosso, que é tipo mesmo que tá tipo a carta de Tiago, por exemplo, e algumas outras cartas assim que são curtas, mas que são bem objetivas, são bem impactantes e tem algumas passagens que podem parecer bem pesadas e algumas que até são. É, o título de hoje é Contexto, Contraste e Conflito. Eu gosto de dar nome assim para as coisas. Ou ele pode ser Gatilho, Memória e Esperança. Ou você pode ir com o título oficial, que é Vocação, Cocô e Aliança. Tá escrito cocô mesmo. E algumas pessoas vieram perguntar, tipo assim, é cocô mesmo? Eu falei assim, sim, é cocô mesmo. E outras pessoas vieram assim, é você que vai pregar hoje? Eu falei assim, por quê? É porque eu vi o título. Então, a galera já sabe o que esperar aí. Mas se você ainda não leu essa passagem, você pode estar estranhando muito o nome, o título. Mas se você já leu, você está achando que eu até usei um termo um pouco mais family friendly, assim, né? Eu queria começar lendo o texto. Não é um texto muito longo que a gente vai usar como base hoje. A gente está na terceira parte da série, é o segundo capítulo de Malaquias. Então a gente vai ler como base hoje Malaquias capítulo 2, versículos de 1 a 9. Beleza? E eu vou ler e daí eu vou orar para a gente começar. E agora, essa advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, eu já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês, eu destruirei a sua descendência, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas, e lançarei vocês fora com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que lhes fiz essas advertências, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava na sua boca e nenhuma falsidade se achou nos seus lábios. Ele andou comigo em paz e em retidão e desviou muitos do pecado. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. E por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Pai, o Senhor é bem-vindo aqui. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Mesmo quando ela nos confronta, nos corrige, a gente ora para que nessa noite o Senhor fale conosco através da tua palavra, para que a tua palavra realmente seja uma mensagem que, da mesma forma que Malaquias foi usado pelo Senhor para trazer essa mensagem, que eu também possa ter a graça, Senhor, de ser usado como mensageiro e que eu possa edificar os meus irmãos através da tua palavra e através dos erros
nossos e dos outros. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Uma vez eu ouvi que crises são oportunidades. Então, quando a gente passa por essa série no livro de Malaquias, a gente vai sendo exposto a uma crise que o povo de Deus viveu. Ao mesmo tempo que nós temos oportunidade de nos identificar e aprender com esses erros. O Eugene Peterson, falando sobre o livro de Malaquias, ele diz assim: tempos de crise têm um aspecto positivo. Nos tempos difíceis, tudo, absolutamente tudo, é importante, é significativo. A própria vida está em jogo. Nenhuma palavra é fortuita, nenhuma ação é secundária. E quase sempre, Deus e o nosso relacionamento com Ele estão na primeira página. Malaquias identifica uma crise numa época em que ninguém iria imaginar que ela existisse. Ele nos desperta para a crise relacionada a Deus, na época em que a única coisa em que nós estamos interessados é em nós mesmos. Se você usa rede social, ou se você vê algumas, notícias, coisas assim, você já deve ter se deparado com uma postagem, uma matéria, algum texto, alguma coisa assim, que tinha um aviso escrito alerta de gatilho. Alguém que já viu isso? Sim. Esses avisos eles servem para prevenir pessoas que possam ter algum tipo de sensibilidade com o tema ou com as imagens que vão estar associadas, né, a esse conteúdo, para evitar, algum tipo de gatilho ali, né, que desencadeie, alguma crise de ansiedade ou que, relembre algum trauma ou que seja algum tema sensível para alguém. Mas eu queria que a gente pensasse em gatilho hoje, como eu sugeri gatilho como um dos temas possíveis, como algo que desencadeia algumas sensações e memórias e pensamentos e coisas desse tipo. E quando eu estou lendo a Bíblia, eu gosto de pensar se aquele texto tem algum gatilho para aquele povo. O que aquele texto pode estar acionando na memória deles e o que eles estão lembrando quando eles leem aquele texto, quando eles ouvem aquela mensagem. Para nós hoje, quando a gente está estudando a Bíblia, ela parece um livro muito grande a princípio e com uma história muito extensa, com vários momentos diferentes, vários lugares diferentes, várias pessoas diferentes. E às vezes pode ser difícil para a gente de perceber algumas referências. E tipo, quando a gente está nos evangelhos, por exemplo, você vê os autores comentando, Jesus falou tal coisa, e aí eles falam, como disse o profeta fulano de tal. E daí ele dá para você a referência ali do que Jesus estava dizendo, né? Ou enfim, se você tiver uma Bíblia de estudo ou com um comentário bíblico, você vai ver também notas de rodapé que indicam, essa passagem pode estar fazendo referência a tal outro versículo, a tal outra parte da Bíblia. Mas para o povo aqui, existem alguns acontecimentos e algumas situações, algumas falas, algumas palavras que trazem muito significado. E quando a gente pensa numa sociedade, né, num povo que tem uma cultura que é bastante oral, né, que você aprende as coisas repetindo e decorando e recitando diariamente, e você não tendo uma Bíblia escrita em casa, você aprende a Bíblia e decora a Bíblia de tanto ouvir e repetir, né, e você vai memorizando essas passagens. Muitas das coisas que são trazidas nas profecias, quando fazem referência a algo da história do povo, geralmente são coisas que são vívidas na memória do povo. E quando o profeta menciona isso, talvez para você não signifique muita coisa, mas para eles pode significar muita coisa. Então, vou fazer um experimento para você tentar entender mais ou menos o que eu quero dizer com gatilho, tá? Não se preocupe, não vai ser nada sensível, a menos que você... talvez esteja. Mas não vai ser nada grave, tá? Eu prometo. Quando você escuta, eu vou falar e daí vocês podem complementar, tá? Essa é a parte que vocês, por favor, não me deixam no vácuo. Quando você escuta alguém falar assim, é pique, aí o que você responde? Se você escuta, não contavam com a minha, ao infinito e com grandes poderes vem. Essa é mais específica. Quando você escuta, meu alegre coração, os nerds estão online. Hakuna, Asererê,
E vai. Essa talvez seja mais traumática para alguns. Essas palavras, elas são carregadas de memória pra gente. Então você pode ter lembrado da palavra seguinte na frase, ou você pode ter lembrado de uma imagem do filme, ou da música, ou do vídeo que você viu essa frase, essa expressão. Mas o fato é que, tipo assim, quando você escuta essa palavra, mesmo que ela não tenha sido originada, talvez com exceção de Hakuna Matata, Waserê, são palavras que têm outros significados e outros usos na nossa língua, mas você lembra de coisas específicas, né? Automaticamente ela traz para você essa memória. Então, não entender uma referência pode diminuir muito o significado e o peso de uma mensagem. Antes da gente seguir com o versículo por versículo aqui em Malaquias 2, eu queria levar a gente por alguns textos que talvez façam sentido, porque enquanto eu estava lendo e estudando, eu lembrei deles como paralelos para o que a gente vai ter hoje, tá? Então, Levítico capítulo 8, se você não quiser, você não precisa abrir. Eu vou ler. E se você quiser abrir, você pode. Olha lá, alguém tá me chamando. Mas aí vai estar ali também na tela. Levítico capítulo 8, a partir do versículo 1. E vocês acho que já vão entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer aqui. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Traga Arão e seus filhos, suas vestes, o óleo da unção, o novilho para oferta pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto de pães sem fermento. Reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou, e a comunidade reuniu-se à entrada da tenda do encontro. Então Moisés disse à comunidade: Foi isso que o Senhor mandou fazer. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banhar-se com água. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto, e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois prendeu o manto sacerdotal com o cinturão. Colocou também o peitoral, e nele pôs o urim e o tumim, e colocou o turbante na cabeça de Arão, com a lâmina de ouro, isto é, a coroa sagrada, na frente do turbante, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Versículo 10. Depois pegou o óleo da unção, e ungiu o tabernáculo, e tudo o que nele havia, e assim os consagrou. Aspergiu 7 vezes o óleo sobre o altar, ungindo o altar e todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte para consagrá-los. Derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Trouxe então os filhos de Arão à frente, vestiu-os com as suas túnicas e cintos, e colocou-lhes gorros conforme o Senhor havia ordenado. Em seguida, trouxe o novilho para oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram-lhe as mãos sobre a cabeça. Moisés sacrificou o novilho, e com o dedo pôs um pouco do sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar, e assim o consagrou para fazer propiciação por ele. Moisés pegou também toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins com a gordura que os cobre, e os queimou no altar. Mas o novilho, com seu couro, sua carne e o seu excremento, ele queimou fora do acampamento, conforme o Senhor lhe havia ordenado. O segundo é mais curto. Números capítulo 6, versículos 23 até o 27. Diga a Arão e aos seus filhos: Assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. O próximo é Deuteronômio 6, a partir do versículo 4. Até o versículo 9 diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhes ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. E o último, Levítico 26, versículos 14 e 15. Mas, se vocês não me ouvirem e não colocarem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem minhas ordenanças e deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, aí seguem as consequências e maldições. Aqui a gente entende um pouco melhor
quem eram os sacerdotes, né? E como eles eram preparados naquela primeira passagem que a gente leu. Depois a gente tem como era feito algo para o Senhor, né? Como isso era considerado puro, como isso era consagrado a Ele. Na sequência a gente vê sobre o altar e as ofertas ali. A gente vê também como o Senhor queria que o seu povo tratasse a sua palavra e a sua aliança. A gente vê como os sacerdotes abençoavam Israel e tinha uma bênção específica, né? Que era a bênção sacerdotal. E como o povo quebraria essa aliança e o que seria, então, o que configuraria o descumprimento dessa aliança. A gente teria assunto para horas e horas em cima disso e se aprofundando nesses textos, mas não é a oportunidade e eu nem sou a pessoa mais apta para isso. Mas eu queria dar uma breve noção do que pode ter sido a referência do povo e dos sacerdotes ao ouvir essas palavras de Malaquias. Para que a gente também entenda de que forma elas fazem sentido para a gente hoje. Então, se a gente for lá para Malaquias 2, no nosso texto base, o versículos 1 e 2 diz assim: E agora essa advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, eu lançarei maldição sobre vocês, e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. A mensagem de Malaquias aqui segue endereçada ainda aos sacerdotes, como uma advertência ou um mandamento, né, uma ordenança. Aquela passagem que eu li ali em Deuteronômio 6, né, que é ouve, ó Israel, o Senhor, o teu Deus é o único Deus, e assim por diante, é o único Senhor, ela é conhecida pro povo judeu como Shema. Shema é a primeira palavra dessa oração, ou dessa declaração, que significa ouça, ou ouve, né? E é interessante porque essa é uma declaração fundamental da fé de Israel, que ela é citada diariamente, desde a época de Moisés. Então, é curioso que uma das primeiras palavras principais de dos primeiros discursos que são repetidos diariamente por um judeu em relação a Deus e se lembrando de quem é o seu Deus é ouve. Escuta. Quando foi perguntado sobre qual era o mandamento mais importante, em Marcos 12, a partir do versículo 29, Jesus responde exatamente isso. O mandamento mais importante é esse. Ouve, ó Israel. E Jesus recita ali o Shema. Quando a gente vê Deus falando aqui através de Malaquias, né? Se vocês não derem ouvidos, se vocês não ouvirem, vocês já perderam o primeiro ponto do que é o mais importante da nossa relação e do nosso acordo aqui. Se você não me ouvir, você já está perdendo tudo. Se você não dispuser a honrar o meu coração, aliás, confundi as palavras, desculpa. Se você não dispuserem a honrar o meu nome, o termo para honra aqui, ele em algumas Bíblias é traduzido como glória, né? Dar glória ao meu nome, e tem a ver com peso essa palavra. E a expressão que é usada também tem a ver com se você não colocar no coração, né? Como aqui foi traduzido no NVI para dispuser, nessa disposição, essa decisão no coração, é como se o Senhor estivesse dizendo assim: se o meu nome não tem peso no seu coração, se a minha honra não tem peso no seu coração, se para você não é nada, se você despreza, se você não me ouve, ele continua dizendo as consequências do que aconteceria. Então, a gente vê que o sacerdote também tinha uma bênção específica, uma bênção especial que ele declamava sobre o povo, que era que o Senhor te abençoe e te guarde, né, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tal. E Deus está dizendo que as bênçãos que os sacerdotes dessem para o povo, ele amaldiçoaria essas bênçãos, né? Então, quando o povo está ali ouvindo sobre os sacerdotes, a gente vê ali, quando a gente leu em Levítico 8, que todo o povo testemunhava a consagração do sacerdote. Então as pessoas sabiam quem era o sacerdote, sabiam todo o rolê que era para a pessoa ser preparada como um sacerdote. E esse cara era um cara que era visto ali por todo mundo. Ele era o representante do povo ali. E aí a gente vê que esse cara tem, então, um papel que é importante nessa comunidade. A gente vê que
esse cara, ele abençoava o povo, né, através da declamação dessas palavras que o Senhor tinha dado para ele. É assim que você vai abençoar o povo. E a gente vê também que tinham várias outras referências nesse discurso de Malaquias aqui sobre práticas que estavam relacionadas também ao tabernáculo, né? Então, ouvir e amar o Senhor de todo o coração eram as coisas mais importantes. E o povo não estava fazendo nenhuma das duas. Mas se a gente pensar então que Deus está falando essa palavra para os sacerdotes e não para todo o povo, digamos assim, qual era o papel do sacerdote? A gente tem uma descrição sobre a consagração dos sacerdotes ali em Êxodo 29, em Levítico 8, que foi o começo ali onde a gente leu, em Levítico 8. Era servir no tabernáculo, né? E posteriormente no templo. Era aplicar a justiça, era auxiliar o rei em algumas responsabilidades, era consolar e instruir espiritualmente o povo, era avaliar até questões sanitárias. Então a gente vê, por exemplo, quando alguém tinha uma questão de pele ou de impureza no corpo, era falado, você vai até o sacerdote vai examinar você, não sei o que, não sei o que. Se tiver um mofo lá na parede da tua casa, leva o sacerdote lá, que ele vai lá, vai olhar, ver se o mofo é bom, se o mofo é ruim, e vai purificar lá a sua casa, e assim por diante. Ou se você tem que sair dessa casa e vai destruir sua casa. Era meio grave a coisa. Mas a gente vê que o sacerdote tinha várias tarefas, várias atividades, né? Então, os sacerdotes, eles eram referência da formação espiritual do povo de Deus. O Senhor pediu que Arão e seus filhos fossem separados, que eles fossem santos, né, consagrados para servi-lo. Os textos sobre as vestes, as funções e a prescrição do que e como o sacerdote deveria fazer são bastantes textos detalhados. Eu não sei se você ficou meio cansado com a minha leitura aqui de Levítico 8, mas se você quiser, tem tipo um livro inteiro, mais de um até, só sobre prescrições e orientações de Deus sobre como fazer as coisas no tabernáculo e como o sacerdote deveria se comportar, o que ele deveria vestir, como ele deveria vestir, qual era a sequência dele vestir e assim por diante. E esses relatos, esses textos, eles são bastante extensos. É bizarro porque, tipo, quando a gente está lendo ali em Êxodo 29, é Deus dizendo para Moisés, né? Ah, faça assim com Arão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, tipo, sei lá, acho que 2 capítulos depois, o subtítulo da perícope é tipo assim, o bezerro de ouro. E aí, tipo, enquanto Deus tá lá falando assim, ó, teu irmão, aquele cara lá que é responsável, te ajudou pra caramba, então, separa ele para ser o sacerdote do povo. E aí, enquanto isso, tipo, o povo tá lá adorando o bezerro de ouro. Depois, a gente vê Moisés repetindo tudo isso novamente, né, nos outros livros, mas a gente tem trechos bem extensos e detalhando todo esse processo de que configurava o ofício de um sacerdote. Então, não existia uma ideia de, você é o sacerdote a partir de agora, então você pode fazer do seu jeito. Tipo, era Deus que determinava como era para ser feito, né? E se você fosse um sacerdote, e tinham critérios também para você ser um sacerdote, você teria que fazer exatamente como o Senhor ordenou. Esse protocolo todo ele serve para mostrar também para a gente que o parâmetro de excelência para o serviço ao Senhor, nesse caso, não era uma pessoa específica. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas é interessante pensar assim, parece que essa caracterização toda e esse processo todo de preparo do sacerdote, ele vem com uma despersonalização. Parece que é tipo assim, então, sabe o Arão? A partir de agora, ele vai ser o sacerdote, não é mais Arão. Tipo, vai se vestir desse jeito, vai falar desse jeito, vai se comportar desse jeito, tudo que ele for fazer aqui é desse jeito. E isso não tinha a ver com tirar a identidade de Arão, nem nada do tipo, mas tinha a ver com fazer o povo entender que não era Arão que era o sacerdote porque ele era Arão, mas que Arão era o sacerdote porque Deus tinha falado, olha, você vai fazer tudo isso daqui para você se tornar o sacerdote desse povo. Então, quando a gente está lá embaixo, no café, a gente tem uma equipe. Se você passou ali pelo nosso café na entrada, espero que tenha sido uma experiência boa. Se você não passou, você pode passar na hora que a gente descer. Mas a gente tem uma equipe, várias pessoas que fazem café lá. E às vezes você pode chegar lá num dia, uma pessoa te faz um café, e no outro dia vai ser outra pessoa que vai preparar, e assim por diante. A gente tem uma lista de check-in e uma lista de check-out no café. A gente tem as receitas, a gente usa balança, a gente usa timer, a gente usa os métodos específicos, tipos específicos de filtro, perfis diferentes de café para cada tipo de método que a gente usa.
E tudo isso são ferramentas que a gente usa para tentar padronizar de alguma forma e minimizar as diferenças que são decorrentes das particularidades e da subjetividade de cada barista. Ou seja, para que cada vez que você vá, não seja uma pessoa diferente fazendo um café de um jeito diferente, que não tem nada a ver com o que você tomou na outra semana, e um dia você pede um cappuccino, e um dia ele vem com leite, e no outro dia ele não vem com leite, por exemplo. Isso seria tipo um absurdo. Eu espero que isso nunca tenha acontecido com nenhum de vocês. Se aconteceu, você pode enviar as reclamações para mim, eu também sou o líder do café. Mas a ideia dessas regras todas que a gente tem, de como limpar, como organizar, onde você guarda, qual café que a gente compra, por que a gente usa esse café em tal método, assim por diante, é justamente para ajudar as pessoas a ter uma boa experiência com o café, mas também para que o barista possa servir da melhor forma com aquilo que está configurado para ele fazer ali no balcão. Então, quando a gente pensa sobre o sacerdócio, ele tem esses parâmetros que são estabelecidos por Deus. Mesmo que tentasse viver cumprindo tudo à risca, o sacerdote ainda se acha pecador, dependente da graça de Deus, sujeito à culpa e sujeito também aos sacrifícios, à purificação periodicamente, como todo o restante do povo. Porque o sacerdote ainda é humano. As ordenanças sobre o sacerdócio serviam para apontar que o sacerdote era parte do povo, levantado do meio do povo, para servir o povo exclusivamente ao Senhor. Mas elas também apontam que o sacerdote estava sujeito ao pecado e precisava ser purificado e consagrado, e também precisava ser substituído por um animal sacrificado para ser considerado santo para o Senhor e assim poder servi-lo como mediador no seu ofício. O ofício, as vestes, a conduta do sacerdote, elas deveriam ser expressões de pureza, porque o sacerdote em si não era puro. De que aquele indivíduo se submeteu a um processo meticuloso de santificação estabelecido por Deus para prestar culto diante dele. Então, quando a gente olha para tudo isso que acontecia ali com o sacerdote, era para também lembrar o povo de que o sacerdote é um ser humano, que é pecador, mas que, por estar passando por todo esse processo, ele está sendo consagrado ao Senhor para esse ofício. Seguindo ali no versículo 3... ele diz assim: por causa de vocês, eu vou destruir a sua descendência. Eu esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício nas suas festas, e eu lançarei vocês fora, junto com os excrementos. Resumindo, Deus ia dar uma descarga no sacerdote, né? Basicamente. Enquanto Deus está se dirigindo aos sacerdotes, através de Moisés, repetidas vezes ele usa a expressão Arão e os seus filhos. A descendência era algo muito importante aqui. Os descendentes faziam parte da aliança e também precisavam ser instruídos nela, como a gente viu ali no Shamá. Para os sacrifícios, haviam também prescrições rigorosas. Êxodo 29:14, que também repete o que está escrito ali em Levítico 8 que a gente leu, diz que no sacrifício para a consagração do sacerdote, o sangue era usado para purificar o altar. A gordura era queimada no altar como oferta, mas os restos do animal e os excrementos eram queimados fora do acampamento como uma oferta para o pecado. Então, o sacerdote, quando ele chegava ali, a gente leu, né, lá nessa parte mais extensa de Levítico, que ele era lavado, né, ele precisava tomar ali como um banho cerimonial, digamos assim, ser lavado com água, né, para ser purificado e trazido para o tabernáculo. E depois toda essa roupa que era colocada neles, os acessórios, que cada um deles também tinha um significado, e que na testa dele era derramado óleo para consagração, e era colocado o seu turbante ali e tal, e essa placa que algumas traduções vai dizer que é uma lâmina, e outras vai dizer que era um símbolo, né, um emblema, que significa santidade ao Senhor. Mas agora Deus está dizendo que ele ia ser sujo, e que ele ia ser expulso. Então, a expulsão do sacerdote é um sinal da autoria de Deus e do seu zelo para com a sua aliança. O óleo aromático da unção do sacerdote dá lugar ao excremento da culpa. É interessante que Deus dá uma coisa super detalhada sobre o que fazer para ordenar o sacerdote. E aí ele diz que quando fosse sacrificar o animal ali, pela culpa do sacerdote, os restos desse animal e as vísceras e o excremento desse animal, o cocô desse animal deveria ser removido ali junto e deveria ser levado para fora, que essa parte não deveria ser queimada junto no altar,
nessa cerimônia específica. Deveria ser levada para fora e queimada fora, porque era uma oferta pela culpa. E aí Deus está dizendo aqui em Malaquias que ele vai destruir a descendência, e o ofício sacerdotal era algo hereditário, passava de pai para filho. Deus vai destruir a descendência deles e que ele vai esfregar a cara deles, vai esfregar na cara deles o excremento dos animais que eles oferecem. Então, essa parte que você pega e você leva lá para fora e você joga porque ela é impura, eu vou esfregá-la na sua cara. Tem uma outra versão, se não me engano, na Almeida, ele fala, eu vou atirar sobre você. E essa é uma imagem bem gráfica, assim. Talvez essa situação possa ser gatilho para você, se você tem um filho pequeno que seja bem arteiro. Graças a Deus, minha filha nunca jogou cocô em mim, mas criança é criança, tudo pode acontecer, né? Mas o fato é que se você já pisou num cocô de cachorro, não ia fazer uma piada ruim agora, regional. Se você já foi para São Paulo, talvez você tenha pisado num cocô de gente também. Bem comum por lá. Embora eu tenha um certo apreço por São Paulo, eu gosto muito de São Paulo, mas pode acontecer. Se você tem uma sensibilidade olfativa como eu, pelo cheiro você percebe já que é diferente. Mas o cheiro é muito forte. O cheiro do cocô é muito forte. Se você tem filho e você trocou fralda, primeiro que você não está fazendo mais que a obrigação, né? Mas segundo que você deve ter percebido que o cheiro é muito forte, né? E o que Deus está dizendo aqui é uma parada muito, muito bizarra, assim, sabe? Tipo assim, algumas pessoas mandaram ali, tipo assim, tá escrito cocô ali, você viu? Tipo assim, e aí eu falo assim, sim, tipo, é esse que Deus falou que vai jogar na cara dos caras. É muito estranho isso pra gente, mas isso mostra o nível de indignação do Senhor com essa situação. Versículo 4, ele continua dizendo assim, então vocês saberão que fui eu que lhes dei essa advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que de fato lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. Aí tem um exercício que geralmente eu faço quando eu estou lá ensinando adolescentes, que quando a gente lê uma passagem, geralmente eu pergunto assim, você entendeu o que você leu? Tem alguma coisa que chama a sua atenção? Tem alguma coisa que você não entendeu? E quando a gente lê esse texto, talvez possa passar despercebido, mas Deus está falando aqui que ele fez uma aliança com Levi. E aí talvez você possa perguntar, quem é Levi? E aí, se a gente for pesquisar quem é Levi, Gênesis 49, versículos 5, 6 e 7, a gente tem uma bênção, se a gente pode chamar dessa forma, sobre Levi, proferida pelo próprio pai dele. Essa é a última bênção de Jacó para os seus filhos, e ele está ali falando para cada um o que vai acontecer, né? Meus filhos, vem aqui que eu vou reunir todos vocês, eu vou abençoar vocês. E daí ele chama lá Levi e o seu irmão Simeão, e ele fala assim, Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são armas de violência, que eu não entre no conselho deles, e nem participe da sua assembleia, porque na sua ira eles mataram homens, e a bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria, tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Esse é o Levi que Deus está falando aí, que fez a aliança, que andou em retidão e fez várias paradas. E aí você fica assim, nossa, tipo, parece meio estranho, né? A história que originou essa bênção, suposta bênção, tá em Gênesis 34, é uma parada bem nível Casos de Família e Programa do Ratinho, assim. Recomendo depois, se você quiser se inteirar mais sobre isso, mas eles estavam vingando a irmã e eles fizeram todo um esquema lá para, enfim, atacar uns caras lá e matar vários caras. E isso foi reprovado também pelo próprio pai deles. Mas, depois, a gente tem alguns livros depois, né? Em Números, capítulo 3, versículos 6, 7 e 8, a gente diz assim, mande chamar a tribo de Levi e apresente ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Eles cuidarão das obrigações próprias da tenda do encontro, fazendo o serviço do tabernáculo para Arão e para toda a comunidade. Tomarão conta de todos os utensílios da tenda do encontro, cumprindo as obrigações dos israelitas no serviço do tabernáculo. Então, a gente vê que Levi é um cara
que, pelo que a gente vê ali na história, não foi um cara assim super exemplar. O próprio pai fala assim: cara, coitado de quem anda com você, que Deus me livre da sua companhia e coisas desse tipo. Mas a gente vê que os descendentes desse cara formam uma tribo dentro do povo de Israel, e a tribo desse cara depois é escolhida por Deus, que era a tribo, inclusive, que Moisés fazia parte. Moisés que também matou gente aí. Se você... A gente pode suspeitar que isso pode ser uma coisa genética, talvez, né? Um traço familiar ali de assassinos. Mas é justamente esta tribo que Deus escolhe, esses caras meio problemáticos ali, para ser a tribo separada para ele. E aí ele faz uma aliança com Levi, que não é esse cara Levi, mas é esse povo dentro do povo, né? Levi. A tribo de Levi, a família de Levi. Então, quando ele está falando Levi aqui, ele não está se referindo a um cara, mas ele está se referindo a um grupo de pessoas que ele usa o nome desse cara para representar. Da mesma forma que o sacerdote também representa o povo. Então, aqui, quando Deus fala Levi, ele está falando sobre o que a tribo de Levi representa, ou deveria representar. É o que os sacerdotes, os levitas, foram incumbidos de fazer. É o que era para ser o trabalho deles. Uma aliança de vida e paz para viver diante do Senhor com temor e reverência. Mas a gente percebe, pelos versículos anteriores ali, com cocô na cara e tudo, que não era isso que eles estavam fazendo, e por isso Deus estava muito indignado. Seguindo no versículo 6, de Malaquias 2, que eu estou lendo muitos livros, capítulos e versículos, né? Desculpa. Malaquias 2, versículo 6. A verdadeira lei estava na sua boca, e nenhuma falsidade se achou nos seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e desviou muitos do pecado. Realmente não parece o Levi, filho de Jacó. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então os levitas deveriam guardar a lei do Senhor, sem falsidade. Levi andou em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Os levitas seriam uma figura da relação de exclusividade e dedicação do povo para Deus. Da mesma forma que a tribo de Levi era uma tribo exemplo, digamos assim, dentro do povo, exemplificando essa relação, esse símbolo dessa relação de Deus com o seu povo. A gente vê Deus falando, separa para mim a tribo de Levi e eles vão lidar com as coisas relacionadas ao meu templo e etc. A gente vê que dentro dessa tribo a gente tem o sacerdote como essa pessoa que representa essa tribo e esse ofício. Da mesma forma, é interessante porque Malaquias está como profeta, escrevendo, né, essas profecias e declarando isso sobre o povo, mas Malaquias diz que o sacerdote é o mensageiro do Senhor. E Malaquias significa mensageiro. Malaquias significa meu mensageiro, né? Malak, se não me engano, é mensageiro, e Malaquias significa meu mensageiro. Inclusive, alguns estudiosos divergem se talvez Malaquias é, na verdade, um pseudônimo para o ofício desse profeta que está trazendo uma mensagem do Senhor, ao invés de um nome próprio, que também poderia ser o caso de ser o nome próprio dele. Mas a ideia aqui é de um ofício que representa essa pessoa, né? Da mesma forma que ser um mensageiro é o que representa Malaquias. E Deus está fazendo esse contraste muito grande sobre o que Levi deveria fazer e quem Levi deveria ser e o que os sacerdotes estão fazendo hoje. É estranho porque ele faz essa distinção e quando parece que ele vai falar bem, ele fala Levi. Ele não fala assim, os meus sacerdotes nas antigas andaram em retidão e fizeram isso e aquilo. Quando ele está falando mal, ele fala, sacerdotes, vocês estão pisando na bola, vou esfregar cocô na sua cara. Ele fala, mas o Levi era bom, esse era bom. Tipo, mas são os mesmos caras. É o mesmo povo. Versículo 8. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas vocês são parciais quando ensinam a lei. Os sacerdotes e o seu pecado haviam causado a queda de muitos. Eles se desviaram e o povo os seguiu. O Senhor expôs o seu desvio e o seu pecado para que todos reconhecessem a impureza dos sacerdotes.
Eles deixaram de ouvir, deixaram de praticar, desprezaram, rejeitaram e foram infiéis. Que foi o que a gente tinha lido ali em Deuteronômio. Cadê? Aliás, Levítico 26. Desculpa. Levítico 26, 14 e 15. Se vocês não me ouvirem, não colocarem em prática os meus mandamentos, desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os mandamentos e forem infiéis à minha aliança. Eles, gabaritaram a quebra do contrato, assim. Fizeram, tudo que não podia fazer. Mas é interessante como Deus ainda está dizendo para eles no sentido assim: levitas, vocês estão errados. Mas Levi foi bom. Os levitas fazem o que agrada ao Senhor. Mas vocês, levitas, estão fazendo o que é errado. Sacerdotes, eu vou castigar vocês. E eu vou amaldiçoar as bênçãos de vocês. Porque os meus sacerdotes são aqueles que abençoam o meu povo. Os meus sacerdotes, eles andam em retidão. Eles desviam as pessoas do erro. Mas os meus sacerdotes estão levando as pessoas ao erro. E as pessoas estão tropeçando por causa de vocês. Porque os meus sacerdotes estão fazendo muita coisa errada. E estão desprezando a minha aliança. Porque o meu sacerdote é aquele que guarda a minha aliança. Parece confuso. Mas na verdade o que Deus está trazendo para o povo é assim: esse cara também é você. Se arrepende. Esse cara pode ser você. Eles deixaram de ouvir, deixaram de praticar, desprezaram, rejeitaram e foram infiéis. Tudo isso enquanto frequentavam e performavam as suas obrigações religiosas. Porque Deus não está dizendo, os meus sacerdotes não vão mais lá no meu templo. Os caras estavam lá. O Rodrigo falou semana passada, o Doug falou também. Eles estavam ali oferecendo sacrifícios e fazendo as coisas de qualquer jeito, sim. Mas estavam ali fazendo. Estavam ali frequentando, estavam praticando e imagino que estavam ainda proferindo as bênçãos, estavam declarando as orações, estavam fazendo tudo que era o normal que eles faziam sempre. Mas eles deixaram de ouvir, deixaram de praticar, desprezaram, rejeitaram e foram infiéis. Os levitas seriam uma figura da relação de exclusividade e dedicação do povo para Deus. Quando eles abandonam o seu papel, sua vocação, e desprezam o Senhor e a aliança, eles passam a ser um mau exemplo. E de pessoas que desviam muitos do erro, eles passam a ser aqueles que conduzem o povo ao erro. A sua descendência seria rejeitada e seria destruída, porque eles não estavam aprendendo a honrar a aliança. E o Senhor tinha dito que eles deveriam persistir e perseverar em ensinar os seus filhos sobre a aliança. Eles passam de referência à repulsa. Mas o que vale para a gente entender então hoje sobre isso tudo? A imperfeição dos sacerdotes não era um problema abominável para Deus. A imperfeição do sacerdote não era um problema abominável para Deus. Mas a hipocrisia de uma religião superficial é. O pecado do sacerdote se resolve com confissão, sacrifício, morte substitutiva, graça de Deus e consagração e retorna ao seu ofício, vai lá, muito bem. Mas a hipocrisia não. Porque não tem arrependimento. E continua agindo e performando como se tudo estivesse funcionando, mas no coração a glória de Deus não tem peso. A nossa crise é sempre oportunidade. A nossa imperfeição sempre aponta para a perfeição de Deus. Da mesma forma que Deus está dizendo que os sacerdotes estão em pecado e estão desonrando a sua aliança, Ele também está lembrando que o sacerdote é aquele que honra a aliança. Em breve, algumas... Deixa eu ver. Se você tem uma edição da NVI igual a minha, em 1, 2, 3, 4... Em 4 páginas, vem um mensageiro fiel, cheio de graça e verdade, sem falsidade alguma, um descendente escolhido, e não um descendente rejeitado, para compartilhar a sua herança com todos por meio da adoção, que é a expressão exata do ser de Deus e da sua aliança. Um mensageiro que guardava a aliança, guardava a lei na sua boca, mas também cumpriu a lei com as suas ações. O seu ensino levantou a muitos. O seu exemplo desviou muitos do pecado. A sua obra trouxe redenção, purificação e abençoou a todos. Porque Cristo é o sumo sacerdote, Ele é o mediador perfeito. Levi andou em paz e retidão e desviou muitos do pecado. Cristo andou em paz e retidão
e nos livrou de uma vez por todas de todo o pecado. A imperfeição dos sacerdotes aponta para o arrependimento, mas ela também aponta para um sacerdote perfeito, que é Cristo, que vem para cumprir tudo o que o sacerdote não poderia, mas ele também vem para nos lembrar que ele é o sacrifício definitivo em substituição ao pecado do sacerdote. E de que nós hoje não precisamos mais oferecer sacrifícios e sermos consagrados da forma que os sacerdotes eram, embora 1 Pedro 2,9 diga que nós também somos sacerdotes. De que Deus nos fez sacerdotes. Nós somos um reino de sacerdotes, nós somos sacerdotes reais. Então, de certa forma, nós também somos sacerdotes hoje. Então, para a gente encerrar, eu tinha feito um resumo para as crianças e para aqueles que no começo pensaram assim, putz, eu queria ser criança, as crianças ouviram a mesma coisa, talvez menos extensa, com lanchinho, mas eu vou ler parte do resumo para vocês hoje porque eu acho que ele amarra bem o que a gente leu hoje. Deus fez uma aliança com o seu povo, através da tribo de Levi. Eles seriam separados para o Senhor, para viver de um jeito diferente das outras tribos no povo de Israel. E por isso, também ficaram responsáveis por todas as coisas relacionadas ao culto a Deus. Se a gente fosse pensar na igreja hoje, eles iam abrir a igreja, arrumar as cadeiras, montar os instrumentos, tocar, pregar, limpar, guardar tudo. Só eles podiam fazer isso, mais ninguém. Mas depois de tantos anos dessa aliança, os sacerdotes da tribo de Levi não estavam mais honrando Deus de coração. Eles faziam as coisas por aparência e adoravam a Deus da boca para fora. Então Deus envia uma mensagem para eles através do profeta Malaquias, lembrando os sacerdotes de como era a aliança dele com a tribo de Levi lá no começo. Uma aliança de vida e de paz, onde se fala sobre a palavra de Deus e não existe falsidade. Uma vida de paz e de justiça que desvia as pessoas do pecado. Se todos nós somos sacerdotes em Cristo, nós vivemos para honrar e obedecer a Deus de todo o coração, vivendo em paz e justiça diante dele, expressando o nosso Rei Jesus para o mundo. Como igreja, nós temos honrado Deus e a sua aliança de todo o coração? As minhas palavras e as minhas ações têm expressado uma relação de exclusividade e dedicação com o Senhor, como as vestes e o ofício e as palavras do sacerdote expressavam? E por último, a minha presença purifica ou ela revela impureza? Deus diz ali na palavra que depois que Moisés, e os sacerdotes ali consagravam o altar e purificavam o altar com o sangue, tudo que tocasse o altar se tornava puro. Será que a nossa presença purifica as coisas? Ou será que a gente está andando por aí com a nossa camiseta preferida do esmilinguido, mas com cocô na cara? Que você e eu sejamos como sacerdotes que expressam uma aliança de vida e de paz. Que sejamos mensageiros fiéis da palavra de Deus, sem falsidade e sem parcialidade. Uma vida de paz e de justiça que desvia as pessoas do pecado e que santifica tudo e todos ao nosso redor.